Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu segundo vídeo aqui no canal, mas o primeiro vídeo de conteúdo especificadamente. No vídeo anterior, eu tive a oportunidade de me apresentar, falar do que é o canal, dar start nesse projeto aqui dentro do YouTube. E eu escolhi esse tema para ser o primeiro tema do conteúdo aqui no canal, falando sobre organização financeira, que é o método 50-30-20, que é um método de organização básica, na minha opinião, é um método básico para se organizar financeiramente e colocar um rumo financeiro ali na sua vida, seja ela em qual esfera for. Então, eu escolhi esse conteúdo, quero falar um pouquinho sobre o conteúdo e ensinar na prática, através de uma planilha muito simples no Excel, como organizar essa estrutura. Enfim, tirar dúvidas depois que eu postar o vídeo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo sobre como realizar, como fazer, inclusive como mexer ali na planilha. Mas antes de ir para a prática especificadamente, né, mostrar como fazer isso na planilha, eu queria trazer o conceito do método. Eu queria explicar um pouquinho do método antes de mostrar como que ele se aplica na prática. É muito importante quando a gente está fazendo algo, né, assim, colocando em prática algo, a gente entender de onde partiu esse processo, de onde ele surgiu, de onde ele nasceu e qual é o sentido que ele faz dentro da nossa vida. Quando a gente fala em organização financeira, a gente precisa partir de um ponto. A gente não pode começar achando que a gente vai se organizar financeiramente, por exemplo, investindo dinheiro, abrindo uma poupança, ou abrindo aquele método de CDB de renda fixa, ou quitando todas as dívidas. A gente precisa colocar um ponto de partida dentro dessa organização. Mapear onde, em que situação você está agora. Eu acredito que o método 50-30-20 é o método que mais faz sentido para começar de forma muito primária e funcional, como você pode dar start nisso. E antes de falar sobre o método, eu gosto de trazer a origem do método. É importante que a gente entenda de onde partiu. Ele foi popularizado por duas mulheres, mãe e filha, que trazem esse conteúdo dentro de um livro sobre organização financeira. E elas entenderam que o dinheiro poderia ser dividido em pelo menos três partes. A gente, quando pensa nessa primacia do dinheiro, é importante a gente entender que existe algumas categorias em que os nossos gastos se encontram. Você pode ter diversas categorias. Esse é o básico, esse é o preliminar ali, digamos, para você entender de onde você está partindo. Existem muitos consultores, existem muitos estudiosos financeiros que vão trazer dezenas de métodos diferentes. Eu estou trazendo esse que funcionou para a minha organização financeira, funciona para as pessoas que eu convivo e faz muito sentido para quem está começando nesse processo, só para dar aquele start, né? E elas trazem que o dinheiro pode ser dividido em três grandes partes, que é o must-haves, que seriam as obrigações. Seriam aquelas obrigações financeiras que a gente tem todos os meses. É aquela obrigação que não varia de acordo com a oscilidade do mês, sabe? Um aluguel, por exemplo. Você tem que pagar ele todos os meses. Ele é um valor fixo nas suas despesas. O segundo item é os wants, que seriam os desejos. Serão aqueles valores que são mais flexíveis, eles se ajustam ao seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que lancha mais fora de casa, se você é uma pessoa que faz muitos passeios, se você é uma pessoa que vai a muitos eventos, precisa comprar roupa, precisa se deslocar. Então, quando você entra nessa categoria dos desejos, ele é uma categoria mais ajustável, porque ela vai se equilibrar, se equiparar ao estilo de vida que você tem. E por último, nós temos os savings, que seria ali o que entendemos por aposentadoria, reserva de emergência, investimento, é aquela parte que você destina do dinheiro a longo prazo, médio ou longo prazo, né? Muitas famílias brasileiras não têm o terceiro item selecionado dentro da sua
organização financeira. E isso é um ponto de muita atenção para a gente. A gente precisa fazer diversos recortes sociais quando a gente fala sobre organização financeira. Eu sou uma pessoa muito pragmática com relação a isso. É entender que a gente não parte do mesmo ponto. Então, hoje, muitas famílias brasileiras, segundo dados comprovados do IBGE, enfim, e outros dados que trazem as condições socioeconômicas do Brasil, mostra que as famílias ganham um salário mínimo até dois, que mal comporta as necessidades básicas. Quem dirá chegar em aposentadoria, investimento. Mas a gente precisa entender que isso vem muito antes de só falar que a gente não tem dinheiro. Isso é uma questão de educação financeira. E educação financeira vem da nossa base. A gente precisa entender que muitas pessoas não tiveram acesso a isso. Eu não tive acesso à educação financeira quando criança. Não era comum na minha casa, na minha família, com a minha mãe, os meus irmãos, a gente falar sobre o valor do dinheiro, sobre mesada, sobre quando eu compro alguma coisa, eu abro mão de outra coisa, o que eu preciso priorizar dentro dos meus gastos. A gente não teve isso, a gente não teve isso na escola, não teve isso na família. A grande parte da população não teve, né? Então a gente cresce com um tabu para falar de dinheiro. A gente tem receio de falar quanto a gente ganha, a gente tem receio de falar quanto a gente gasta, a gente vive muito na escuridão com relação a isso. E isso prejudica a nossa relação com o dinheiro. A gente tem tanto medo de falar sobre isso que a gente não consegue limitar, inclusive, os nossos gastos nos nossos círculos sociais. Porque para eu não falar que eu não tenho dinheiro, que eu não posso ir a determinado evento, a determinado show, a determinado rolê com os amigos, eu prefiro me endividar para poder realizar para o outro que eu sou capaz disso, que eu consigo ir, sem pensar em mim primeiro. Mas isso é uma consciência que a gente constrói ao longo dos anos. E quando ela não é bem formada na criança, na infância, ali na primeira infância, na adolescência, ela tende a ser muito mais difícil de se estabelecer na vida adulta. Você precisa de tempo para se estabelecer na vida adulta com esse pensamento, com essa consciência. E é muito difícil de falar sobre isso com quem ganha um mínimo para sobreviver. É muito difícil falar com pessoas que realmente elas têm o dinheiro contado todos os meses. Então, eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre organização financeira, porque eu preciso entender que nem todos partem do mesmo ponto de situação financeira e de educação financeira. Então, a gente precisa ter isso claro, para a gente não fazer julgamentos. Eu não posso assistir um vídeo de alguém, de algum especialista, falando que você precisa guardar 20% do seu salário para investir num CDB, quando você não tem o mínimo para sobreviver. Quando você não tem o mínimo para pagar um aluguel, para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de energia elétrica, para fazer alimentação, para pagar a alimentação do mercado. Então, esse cuidado com as metodologias de organização financeira e de investimento, elas precisam seguir uma linha muito tênue no cuidado com o outro. Então, quando eu apresento um método desse, eu entendo que ele é o ponto de partida inicial para qualquer pessoa que queira se organizar financeiramente, mesmo quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos e precisa sobreviver mensalmente, porque tem filhos, porque tem despesas com escola, com alimentação. Ele ajuda você a nortear pelo menos o básico, é você mapear o que você tem de gasto. E o que você pode fazer para melhorar? Fazer uma renda extra, fazer algum corte ali que talvez, um corte, um ajuste que você não tenha entendido ainda que está fazendo ali uma dispersão nas suas dívidas. Então, primeiro, entenda o método para poder colocar ele em prática na sua vida. O método é uma forma simples e prática de organizar o orçamento pessoal, dividindo a renda líquida mensal. Renda líquida é, de fato, quanto de dinheiro tem na sua conta, na sua vida. Para quem é CLT, existe um valor bruto lá dentro do salário e esse valor bruto ele tem os descontos.
Os descontos normais, que às vezes vem desconto do INSS, o desconto de vale transporte, desconto de alimentação, desconto de plano de saúde para quem tem. É, Esse desconto faz o valor ser um valor líquido. É com este valor que eu preciso trabalhar. Eu não posso falar que eu ganho R$ 3.000, mas na prática entra na minha conta 2.500, porque R$ 500 são de desconto, e eu fazer um cálculo em cima do valor bruto. Essa conta nunca vai fechar. Você vai estar sempre no negativo. Para quem é microempreendedor, para quem é autônomo, é entender também o valor líquido, porque geralmente essas pessoas emitem nota fiscal, e nota fiscal tem ali os descontos, tem o pagamento da DAS que você precisa fazer quando você é MEI, tem os custos com a operação do seu negócio, se você é um autônomo e é, você faz doce para fora, você precisa calcular ali o quanto que você tem de custo operacional para produzir aquele doce. Então, o dinheiro que entra na sua conta precisa ser rateado nesse valor. Então, primeiro é entender o que é o dinheiro da renda líquida que está caindo na sua conta. E a partir desse valor, não, então eu entendi que todos os meses a minha renda líquida é R$ 3.000, depois que já descontou tudo. Ok, aí é o nosso ponto de partida. A gente já entendeu quanto que a gente ganha e a partir disso a gente vai começar a mapear as três categorias. A sugestão do método é que ele se adeque ali à sua realidade. Existe uma estimativa matemática esperada para que isso seja possível. Mas a gente entende, por exemplo, que grande parte da população consome ali um aluguel, né? Internet, água, luz, supermercado, e isso muitas das vezes já ocupa mais que 50% da sua renda. Mas o ideal é que 50% esteja destinado ali às necessidades, que é essas contas que você tem todos os meses. Entenda que elas podem até oscilar no valor, mas elas são contas fixas. Por exemplo, luz, ela está atrelada ao seu consumo. E o seu consumo ele pode mudar em determinadas épocas do ano. Ele pode mudar no verão, quando você tem muito mais utilização do ventilador ou ar-condicionado. Ele pode mudar no inverno, mesmo que você não tenha muito uso do ventilador ou ar-condicionado, você tem muita utilização do chuveiro elétrico. Se ele não for um chuveiro elétrico, se for a gás, você tem um aumento na conta de energia, na conta de gás. Então você começa a entender que existem umas oscilações financeiras, mas essa é uma conta fixa e você consegue estimar ela todos os meses. Você sabe que a sua luz vem ali em torno de R$ 150 todos os meses. Então não é uma surpresa para você. Então ali os 50% está dentro dessa categoria. Os 30% que a gente coloca ali para desejos é esses gastos que na prática melhoram a qualidade de vida, mas eles não são indispensáveis. Você pode ter um delivery durante o final de semana, você pode ter algumas assinaturas de streaming, você pode ter um lazer, um passeio, você pode comprar uma roupa, ir ao salão de beleza, fazer alguma viagem, restaurante, presente de aniversários. Mas entende que ele é uma categoria muito ajustável, que naquele mês você pode não precisar fazer isso, que nem todo mês tem aniversário de todo mundo para você comprar presente, que você pode diminuir a quantidade de streaming, que você pode reduzir a alimentação por delivery. Então, essa categoria precisa existir para você, porque ela faz parte da nossa vida, para melhorar a nossa qualidade de vida, mas ela não é indispensável. Ela não é indispensável. Ela pode ser ajustada ali. E os 20% para objetivos financeiros, que é aquela parte do dinheiro que a gente utiliza para a construção da nossa segurança, do nosso crescimento a longo prazo. Por exemplo, a primeira de todas é aquela reserva de emergência, que é entender quanto que eu tenho de custo e quanto que eu preciso ter caso aconteça alguma coisa, seja alguma situação inesperada com saúde, seja a perda de um emprego, seja uma redução drástica nas receitas para quem é autônomo. Então você precisa ter uma reserva de emergência. Se você tiver dívidas, você precisa organizar um dinheiro, separar um valor para quitar essas dívidas e com isso ter uma negociação melhor desse valor. Se você tem um valor de dívida e você tem a longo prazo, você consegue guardar um dinheiro ali para pagar essa dívida. Quando você vai negociar, a tendência é que tem uma redução de juros, enfim, tem uma negociação muito melhor do que você parcelar, inclusive, a dívida. Investimento, pensar em aposentadoria, entender que somente depender do INSS é muito pouco para conseguir ter uma velhice saudável. Então, começar a pensar sobre investimentos a longo prazo, do Tesouro Direto, que você consiga ter uma tranquilidade financeira. Mas você entende que para chegar nesse ponto de falar de objetivos financeiros a longo prazo,
A gente precisa estar muito bem estruturado nessa parte das necessidades, entendendo onde está indo cada gasto, entendendo essa parte dos desejos, onde elas podem ser alocadas, onde elas podem ser reduzidas, onde elas podem ser postergadas, porque pode ser que não precisa agora, nesse momento, para poder você construir algo lá na frente. Isso é educação financeira. Não é chegar para alguém que ganha R$ 1.621, que é o salário mínimo hoje em dia, e dizer que ela precisa guardar 20% disso, porque ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque ela tem prioridades de sobrevivência antes de guardar dinheiro para investir, para fazer consórcio, para falar de, enfim, de CDB. É tudo um processo. E o processo começa primeiro mapeando os seus gastos, entendendo o que faz parte da sua realidade hoje em dia. É colocar no papel, é ser realista, é parar de imaginar valor, porque essa imaginação do valor é que te torna irreal, é que te traz essa ilusão de que você consegue dar conta do seu dinheiro. Você não consegue. Se não tiver mapeado, você não consegue dar conta. Você vai estar sempre achando que está pagando ali certinho, que está indo, que um valor está cobrindo o outro, e o dinheiro vai estar comendo. Você vai estar entrando no cheque especial, vai estar utilizando o cartão de crédito a mais do que deveria. Então, primeiro de tudo é mapear essas categorias. E o que é importante é que esse método ele não serve para limitar a sua vida. Isso eu gosto de deixar muito claro. Ele não serve para limitar ninguém. Ninguém precisa seguir isso na regra. Ninguém precisa colocar isso como uma porcentagem, uma meta a ser alcançada e destruir os seus sonhos de viagem. Não. Ele serve justamente para mostrar que o seu dinheiro está indo para determinada faixa. Se ele está indo para o essencial, se ele está indo para algo imediato, se ele está indo para uma construção de futuro, aonde você consegue realocar melhor esse dinheiro. Então ele te serve para refletir. Ele não te serve para ser uma imposição, uma obrigação. E aí a renda líquida é isso, né? É pegar o dinheiro real, o valor real que cai na sua conta e com isso você redistribuir isso dentro dessas categorias. Eu vou mostrar isso na planilha dentro do Excel, na planilha financeira. Como é que a gente classifica esses gastos ali, né? Existem algumas categorias que você já consegue utilizar como base. As necessidades, moradia, alimentação, saúde. Saúde nem sempre é um plano de saúde, mas é um remédio que você precisa comprar. Se você tem alguma questão de saúde que você consome isso todos os meses, ele é uma necessidade. Você tem transporte, educação, às vezes paga mensalidade de colégio, às vezes paga mensalidade de faculdade. As demais contas fixas, energia elétrica, água, condomínio, internet, dívidas obrigatórias que já comprometem a base do seu orçamento. É aquela dívida que já está negociada e que ela já faz parte da sua renda, da sua despesa mensal. Se todos os meses já está negociado que eu preciso pagar R$ 100 do meu cartão que eu parcelei, já é uma dívida, já é uma necessidade. Eu não estou falando mais de investimento. Eu estou falando de que eu preciso cumprir isso agora até o acordo terminar. Então, já é um valor que está despendendo ali da minha renda. Então, ela já tem todos os meses já tem essa obrigação de pagar e esse dinheiro já está saindo da minha conta para isso. Nos desejos entram aqui o lazer, o entretenimento, o delivery, passeio, compras que não são essenciais, mas que a gente faz, roupas às vezes ali que vão até além da necessidade, quando você quer ir a uma festa, precisa ir a algum evento, tem alguma coisa muito específica. Gastos por conveniência, é aquele valor que você está ali na fila do mercado, você já comprou tudo, mas aí você compra algum lanche a mais, você está na fila lá da loja dos americanos, você passa ali naquela fila do chocolate, você compra um chocolatinho a mais. Quando você está ali num posto de gasolina, você entra lá na loja de conveniência, por isso é o nome conveniência, você faz compras ali aleatórias porque está ali no fácil acesso. Então é aquele gasto que está ali para te suprir uma necessidade, uma necessidade não, uma vontade do momento. Ela não é essencial, mas você gasta. E esse de R$ 3, R$ 5, R$ 10 é que vai embora o dinheiro da gente, se a gente perceber, né? Objetivos financeiros é reserva de emergência, investimento, previdência. A gente vai ficar velho, eu espero que a gente fique velho, a gente precisa falar sobre previdência, quitação de dívidas e juntar dinheiro para outras metas. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem em 2027. Eu posso me organizar de agora, juntar um dinheiro, porque com isso eu consigo ter uma redução de juros muito menores. Eu não preciso parcelar tudo no cartão. Eu posso comprar coisas à vista, com desconto. Eu posso já voltar da viagem, ter dívida pagando aí por mais 12 meses. Então, essa antecedência te facilita. A compra de um imóvel. Geralmente, o imóvel precisa de uma entrada,
Por que que você vai pagar uma entrada financiada com juros abusivos se você tem a possibilidade? Eu não estou falando que é uma obrigação e que todo mundo consegue. Você tem a possibilidade de guardar esse dinheiro com antecedência, juntar essa entrada e quando chegar lá na frente você dá de entrada um valor sem precisar recorrer a empréstimo. Vai chegar lá na frente, você vai ter só a parcela do financiamento comum do imóvel, sem precisar gastar dinheiro com empréstimo, com juros abusivos, enfim, tendo essa reserva já feita. Então, tudo isso é um pensamento, uma reflexão de quanto você consegue chegar lá na frente, entende? É, e aí, por que que é importante essa referência de entendimento? Quem ganha menos pode gastar mais de 50% com necessidades. Quando você tem um método, você consegue, inclusive, entender que tudo bem você ter 50% a mais de necessidade com o que você ganha. Tá tudo bem, porque você ganha menos que grande parte da população. Então, isso te faz, inclusive, a dormir melhor com a sua consciência. Porque senão você fica achando o tempo inteiro que você está atrás de todo mundo, porque você não consegue chegar ali nos 50%, né? Quem está endividado pode precisar usar parte dos 30% lá dos desejos para junto desses 20% sair do vermelho. Então, será que naquele mês eu não consigo abrir mão de alguma coisa, de algum lanche, de algum restaurante, de algum passeio, para complementar esse valor para pagar uma dívida? Eu posso. Basta eu querer, basta eu ter consciência disso e basta eu ter o dado para me mostrar isso. Esse item aqui, quem mora com os pais, mas assim, poderia morar com os pais, poderia dividir apartamento com algum colega, para quem já mora em imóvel próprio, não gasta com aluguel, é que quem tem um custo fixo menor pode investir mais nos 20%. Em vez de aumentar a categoria dos desejos, que é gastar aleatoriamente, é contribuir melhor para uma previdência, é contribuir melhor para uma reserva de emergência. Você pode realocar esse dinheiro para entender que ele pode fazer sentido para você em outra parte. E aí, com esses pontos, você consegue entender onde tem críticos. Por exemplo, se o cartão de crédito é empréstimo usado para pagar a despesa básica, o orçamento já está desequilibrado. O cartão de crédito é um vilão das nossas despesas, né? A gente fica parcelando ali o cartão de crédito, a gente entra naquele ciclo vicioso. Eu tenho muito cuidado com o cartão porque eu entendo que o cartão faz parte ainda da nossa realidade. Eu mesmo preciso utilizar o cartão para compras altas. Eu não consigo hoje comprar um móvel à vista. Eu, David, prefiro parcelar aquele valor, ele entra nas minhas despesas fixas lá, mas eu, por exemplo, se ele não tem juros e eu não vou ganhar nada com isso, então eu acabo parcelando porque ele me ajuda melhor na minha organização financeira. O problema é quando esse uso do cartão de crédito fica tão corriqueiro que quando você vai pagar ele, ele consumiu muito mais do que 70% da sua renda. Porque está tudo no cartão. E aí você não consegue mais saber o que está indo ali para a despesa fixa ou porque foi aqueles gastos por impulso que você fica passando toda hora. Então existe um outro controle, além desse que a gente faz do método, que é avaliar e analisar o cartão de forma isolada. Mas aí é para outro momento que a gente precisa falar sobre a categorização do cartão de crédito. E uma observação muito importante é que se você ainda não tem uma reserva, o ideal é começar agora, pequeno que seja. Eu não gosto muito dessa falácia de que a gente precisa ter muito dinheiro para começar uma reserva, para começar uma poupança. Eu comecei com R$ 10, literalmente. R$ 10. Separar o dinheiro e colocar. É pouco agora, em uma hora vira muito, em uma hora ele pode ser utilizado por uma emergência que eu não estava prevendo. Então, o fato de guardar, a iniciativa de guardar, te faz abrir uma consciência maior do que só guardar o dinheiro. Você começa a ter o controle da sua vida financeira. Você consegue ter o controle de si, do seu dinheiro. De você utilizar e falar assim, não, eu vou separar R$ 10 que sobrou agora. R$ 20 e vou colocar separado este dinheiro na poupança. Estou utilizando a palavra poupança porque, para a gente falar de investimento em outros tipos de categorias, se você já conseguir guardar R$ 10 na poupança que seja, eu já estou feliz. E tenho certeza que você vai ficar também. Então, antes da gente pensar muito lá na frente, com o CDB, que tem não sei o que tem o IOF, que tem o imposto de renda descontado, calma. Primeiro começa com o básico. Se você já conseguir abrir a sua continha lá separada e guardar R$ 10 que você não esteja vendo esse dinheiro, ele já está ali. Ah, a poupança tem um menor rendimento, ela rende muito menos que um CDB. Sim, se você não guardar, ele não rende nada.
Então é importante que você primeiro guarde. Depois você pensa em outros elementos que vão compor esse seu investimento, essa sua renda, tá? Dito isso, eu vou mostrar aqui uma planilha, que é onde eu organizo isso. Como a gente pode organizar esses valores? Como a gente pode organizar esses valores? Primeiro de tudo, você vai abrir uma planilha, no Excel, e eu vou deixar essa planilha disponível para quem quiser utilizar. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. A gente primeiro precisa mapear o que a gente tem. Quais são os gastos que a gente tem. É mapear de verdade. É sentar na mesa e anotar num papel, transferir para cá, para a planilha que seja. Eu gasto tanto de aluguel, eu tenho condomínio, eu pago luz, eu pago água, eu pago gás, eu pago internet. Eu tenho a mensalidade da faculdade e eu tenho mercado. Eu vou categorizar aqui nessa ordem, mas a gente vai entender a ordem que é necessária para a vida de cada um. Você vai colocando aqui. Aluguel é uma necessidade, então você vai lá e coloca necessidade. Condomínio é uma necessidade, você vai colocar o valor certinho. Luz, eu estou estimando uma luz todos os meses de R$ 120, você vai colocar. Estou estimando água R$ 120, você vai colocar. Então você vai estimar esses valores. Alguns são fixos, outros são estimados, mas eles fazem parte do seu custo de vida mensal, independente se esse valor oscila. Ele faz parte do seu custo de vida. Você vai colocar aqui. Olha que bacana. Vai colocar R$ 1.000, R$ 500. Você vai ter. Depois, isso dentro da sua vida ali, né? Que já tem de dívidas todos os meses. Desculpa, dívidas não, de custos todos os meses. Depois você vai abrir lá a sua fatura, o seu extrato bancário, você vai ver tudo que foi de débito. Caramba! Débitos aleatórios que não fazem parte do seu custo de vida. Você vai lá, tá lá uma parcela da viagem que eu já paguei, tá lá no cartão, tá. Final de semana, geralmente 4 finais de semana, todo final de semana você lancha, você pede um delivery ou você vai no restaurante, você vai lá e coloca os valores que foram. Estou falando 100 aqui como um exemplo, mas vai ter que ser o valor que você de fato tem real aí. Teve o aniversário de uma amiga, precisei comprar um presente. Eu uso muito Uber para me locomover por lugares pequenos porque eu não tenho um carro. Mas se eu tiver um carro, o que eu vou colocar aqui? Combustível. Então eu vou trocando e adaptando. A minha realidade hoje em dia, por exemplo, é utilizar Uber. Eu não tenho um carro. Então eu utilizo Uber. Então eu tenho uma média ali de valores. Na verdade, aqui é um valor que eu já coloquei fictício, mas seria um valor real que eu utilizei de Uber o mês todo. Tem o perfil de assinatura, streaming de assinatura, Netflix, HBO, Disney, sei lá. Eu uso todas essas assinaturas, mas a gente coloca ali o que está colocado, o que está utilizando nesse momento. Streaming, roupa. Aqui eu vou até colocar zerado, porque nesse momento eu duvido que você já tenha isso feito. Já tem uma reserva de emergência, já tem uma aposentadoria. Duvido muito que você já tenha. Se você não tiver, você já vai ter uma noção, inclusive, do quanto você precisa guardar aqui para isso. E aí você vai ter um mapeamento de todos os valores. Aqui no final você já vai ter uma soma. Somei aqui, cara, já tenho 4.000, aqui 4.140, por exemplo, nesse exemplo aqui, de tudo que tem, de tudo que saiu da minha conta. Seja para pagar a despesa fixa, seja para meus desejos do dia a dia ali. E aí eu fico pensando assim, eu já tenho que parar aqui e pensar, se eu ganho 3.500, isso aqui já condiz com a minha realidade? Esse valor aqui já condiz com a minha realidade? Acredito que não, né? Aqui na lateral, eu costumo fazer a porcentagem de quanto aquele custo representa no montante que eu estou pagando. A fórmula é bem simples, é pegar o valor, boto igual, pego o valor, é R$ 1.000, e divido, é o valor dividido pelo total. E aí ele dá o valor da porcentagem. Então, 24%. Aluguel representa 24% dentro da minha despesa. Condomínio representa 12%. O mercado representa 19%. Você entende que esses números te ajudam a visualizar as categorias que mais consomem da sua despesa, dos seus custos de vida?
Pode ser que em algum momento você esteja aqui lanchando muito, viajando muito, comprando muito presente, utilizando muito Uber, e ele em algum momento até consiga superar em porcentagem o seu custo de vida básico. E aí você precisa realmente rever esses custos. Aqui na lateral, eu faço uma outra tabela que é puxando nas fórmulas só o que é necessidade, só o que é desejo e só o que é investimento, para a gente ter uma noção como estão distribuídos esses valores. A fórmula aqui, ela é bem tranquila, ela vai estar na planilha, mas ela é bem tranquila. A fórmula soma-sis, ela soma somente a categoria que eu sinalizar para ela. Aqui eu quero somar somente a categoria necessidade. Aqui eu quero somar somente a categoria desejo e aqui eu quero somar somente a categoria investimentos. Então, a fórmula soma somente o que é aquele item que eu selecionei. Mas o valor, repara que o valor é o mesmo, 4.140, 4.140. Esse valor precisa bater, porque aqui ele só está distribuído dentro das categorias. E aí eu faço a mesma coisa aqui da porcentagem. Vamos ver aqui quanto que aquele item representa no meu total. Então eu pego o item e divido pelo valor total. Eu pego o desejo e divido pelo valor total. Na minha realidade atual aqui do exemplo, necessidade está cobrindo 73% do meu total. Desejo, 26%. Investimento, 0%. Porque eu não estou investindo nada, eu não tenho reserva de emergência nenhuma, eu não estou guardando dinheiro algum. Isso aqui já me traz aquele primeiro dado. Depois que eu mapeei tudo, mapeei todas as minhas necessidades, mapeei todos os meus desejos, mapeei tudo que eu tenho de relacionado a investimento, que no caso aqui é 0, eu já consigo entender em que categoria, em que realidade eu estou agora. Se o método me traz que o esperado é 50, 30, 20 e eu estou com necessidade em 73%, eu estou acima, muito acima do esperado. E aí eu preciso fazer uma nova análise. Eu estou muito acima do esperado porque eu ganho muito pouco para cobrir o meu custo de vida, ou porque eu não estou alocando todo o restante dos meus recursos de forma consciente e organizada. Será que esses R$ 1.100 aqui que eu gastei com desejo era de fato necessário para o meu estilo de vida? Eu preciso dessa quantidade toda de streams, eu preciso dessa quantidade toda de lanches aos finais de semana, eu preciso dessa quantidade toda de Uber. Você entende que não é só sobre o gasto, mas o porquê do gasto? Não é o fato de gastar em si com um presente para o amigo, é o fato de que você sabia que tinha aquele aniversário e que você poderia ter se organizado melhor para comprar aquele presente e, em detrimento disso, ter reduzido em outra categoria. É a consciência, o fato de pensar e refletir antes de propor esse gasto. E entender, por exemplo, aqui na visualização que eu não tenho investimento nenhum. Se eu não faço investimento nenhum, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Se eu perder meu emprego amanhã e eu for autônomo, eu não tenho direito a nada, eu não tenho como me manter no próximo mês. Se eu não tenho uma reserva de emergência, se eu não tenho nada, se eu não estou pensando depois dos meus 60 anos de idade, e quando a média de vida do brasileiro aumenta a cada ano, e a gente pode viver muito mais, eu estou pensando nisso a longo prazo? Eu não estou pensando. Eu quero viver agora e eu não estou conseguindo pensar no futuro nada. A gente não precisa estar naquela paranoia de viver o tempo todo só pensando no futuro, mas a gente precisa ter um mínimo de pensamento sobre ele. E o número diz onde eu estou agora. Ele mostra a minha realidade de fato. Então, a tabela aqui consegue mostrar para a gente a nossa realidade atual e o quanto deveria ser o ideal, o esperado, numa reorganização matemática ali que fará sentido para a gente. Na tabela abaixo, o que eu faço? Eu coloco o meu salário e coloco outras entradas. Eu fiz um extra, eu fiz um freela, eu recebi o dinheiro de alguém que estava me devendo, uma parcela do cartão que está parcelado para minha tia. Então eu coloco esse valor porque ele vai entrar, ele vai compor essas entradas. Aqui, ele soma, então, todo o salário e as entradas. Ok. Eu tenho no mês 3.600 líquido, tá? 3.600 líquido.
Líquido, dinheiro na conta, não é o valor bruto. Líquido. Eu posso, aqui para ganhar 3.500, pode ser que eu ganhe 3.700 e com os descontos ficou 3.500. Então eu tenho 3.600. Qual é o meu resultado do mês? O resultado é aquela matemática básica. É quanto que eu recebo e quanto que eu gasto. Então minha receita menos os meus gastos, menos as minhas despesas. A minha receita menos as minhas despesas, ela não pode estar no negativo. Porque isso aqui representa para mim a utilização, em algum momento, do uso do cheque especial. Porque você vai precisar recorrer ao cheque especial para cobrir esse valor aqui que você não está conseguindo. Ele vai representar em algum momento o uso do cartão de crédito para poder você cobrir isso. Ele vai representar em algum momento a busca por meio de crédito em algum banco, que é o empréstimo, para poder você cobrir esse valor de 540. E isso é só um exemplo, esse valor pode ser muito mais alto. Então, o resultado é o quanto que representa aquele meu modo negativo no mês, né? Ou positivo. Se eu tiver uma receita maior ou se eu tiver menos gastos aqui para que esse valor não fique dessa forma. Então, por exemplo, vamos aqui. Vamos voltar aqui. Eu não vou lanchar 2 finais de semana. Não vou lanchar 2 finais de semana porque eu não preciso lanchar 2 finais de semana. Eu consigo só lanchar 2. Esse mês agora eu não vou comprar nenhum presente e eu vou reduzir drasticamente a minha utilização com Uber. Eu vou cortar um stream, porque 2 streams eu trabalho 40 horas semanais. Não é possível que eu tenha tempo suficiente para assistir todas as plataformas de streaming. Não é possível. Então eu vou e tiro mais um streaming daqui. Será que esse mês eu preciso comprar essa roupa? Será? Será que eu tenho necessidade desse mês? Talvez não, então eu vou. Se eu tiver, talvez eu coloque e eu precise reorganizar em outro, mas aí eu tiro aqui. Aí eu vou aqui em cima, parcela da viagem, que está como desejo, porque eu estou prevendo aquilo, né? Tá gastando já ali no mês. Mas em algum momento esse valor vai diminuir. Mas talvez, a parcela da viagem já está ali, ela acabou. Se ela acabou, ela fica zero. Se ela ainda tiver com outro valor, porque tem outra parcelada, a gente coloca um valor aqui fictício desse reajuste. Cara, mercado dificilmente, o mercado tem oscilação às vezes até para mais, né? Mas dificilmente esse valor muda tanto assim. Mensalidade, internet, água, essas coisas assim, elas são muito fixos. Dificilmente você vai conseguir mexer nessa área das necessidades. É por isso que eu sempre falo que essa parte dos desejos são as partes mais flexíveis com relação a isso, né? E aí quando você volta aqui na tabela, você consegue já ver que o saldo está positivo. Tem R$ 160 sobrando na minha conta. Por quê? Eu ajustei o que é possível ajustar. Eu ajustei o que não é indispensável para a minha vida. Eu não vou morrer se eu não conseguir lanchar no final de semana com os meus amigos. Eu não vou morrer. Então, se eu não vou morrer, se eu não vou, né, passar necessidade, se eu não vou morar no meio da rua, eu consigo organizar aqueles valores. E aí ele já me sobrou R$ 160. E aí eu vou fazer o que com esses R$ 160? Eu vou sair torrando ele? Não, é aí que eu começo a pensar nas possibilidades aqui, ó, de investimento. E se desses 160 que sobrou, eu ir lá e guardar R$ 50 para o meu investimento? Só R$ 50, não precisa ser mais que isso. Se eu começar a 150. E se eu for lá na minha outra conta que eu estou abrindo para minha aposentadoria, porque eu estou com 30 anos agora e eu preciso ter dinheiro lá depois dos 60 anos, para eu não depender somente de aposentadoria do governo, eu vou lá e guardo mais R$ 50, só R$ 50. Eu estou falando de R$ 50 para sua emergência e R$ 50 para sua aposentadoria. É só isso agora. Eu ainda assim consegui sobrar R$ 60 no mês. Aí eu pego esses R$ 60, aí eu utilizo para outra coisa, fica ali na conta bancária para acumular para o próximo mês, ou fica ali na conta para utilizar aquele débito rapidinho para ir na padaria, para comprar algo, sabe, do corriqueiro do dia a dia, mas você já conseguiu redistribuir tudo isso dentro da sua metodologia. Eu ajustei os meus desejos para poder ter melhor dinheiro investido a longo prazo.
Aí já muda aqui a minha realidade atual, já fica mais próximo do que é esperado. Eu já mudo aqui o meu resultado do mês, já não estou mais no resultado negativo. Eu consigo analisar melhor para o meu resultado ser positivo. Então, isso aqui te ajuda a visualizar melhor. Quando você tem tudo mapeado, você consegue só vir aqui mexendo no valor. Você vem aqui no valor, putz, não, eu vou ter agora um lanche de novo esse final de semana. Não, eu tenho uma roupa, eu tenho uma viagem, eu tenho um passeio. Então você volta, a mensalidade da faculdade esse mês vai aumentar porque virou o semestre, e então eu já sei que o meu custo vai aumentar. O aluguel vai aumentar porque tem o ano, vai ter o ano, tem a atualização. O condomínio teve uma atualização porque vai ter uma cota extra. Você entende que quando você tem isso claro para você mapeado, você consegue reorganizar melhor e visualizar melhor aonde você precisa de atenção. Então, aqui é o que mora a tua organização visual. É saber quanto que você ganha, quanto que você pode gastar. A realidade é essa. Eu não posso partir do inverso, eu não posso gastar primeiro para saber quanto que eu tenho para poder utilizar depois de tudo que eu já gastei. Essa conta não fecha, não fecha. Não fecha seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Isso não vai fechar nunca. Eu não posso pensar nos meus gastos antes de pensar no quanto que eu ganho. Eu ganho primeiro e depois eu gasto. Eu ganho X reais e é a partir desse valor que eu organizo a minha vida. Eu não posso estar contando com renda extra, eu não posso estar contando que eu vou ter outras possibilidades de dinheiro, porque isso é papo para um outro vídeo, inclusive, que é como a gente pode fazer renda extra para aumentar o nosso ganho. Porque eu sei que é muito difícil quando você tem um salário fixo você se manter somente com ele, sobretudo quando ele é um valor muito baixo. Então você precisa de outras fontes de renda e a verdade é essa. A gente não pode ficar romantizando isso o tempo inteiro. Eu sei que é muito difícil, mas é a possibilidade que a gente tem. E aqui nesse último quadradinho, nessa última parte da tabela, eu deixo claro aqui só o que seria o ideal dentro do que você tem. Putz, eu ganho R$ 3.600. Eu tenho R$ 3.600 de receita líquida na minha conta. De acordo com a metodologia, com o método, 50% de 3.600 é 1.800, 30% de 3.600 é 1.080 e 20% é 720. Você entende que isso aqui é o ideal quando você consegue espelhar, pelo menos? Eu ganho isso e o ideal é que 50%, que é 1.800, fosse destinado a minhas despesas fixas, às minhas necessidades. E ela está muito longe da minha realidade hoje. É culpa sua? Não, é culpa da vida. É culpa, é culpa da inflação, é culpa de tudo que acontece em volta. A vida é assim. Eu não consigo reservar somente isso para viver porque o meu aluguel consome boa parte da minha despesa. Então, tudo bem. Então, se isso aqui consome, onde que é? Os desejos representam 30% dentro desse valor? Porque número é isso, né? A matemática não vai mentir. Mas eu preciso ter tudo isso, esses R$ 1.080 destinados ao desejo, aos meus quereres do dia a dia? Será que ele não pode ser remanejado? Na verdade, ele já é remanejado boa parte para suas necessidades. Eu não preciso ter R$ 720 investido todos os meses. Eu preciso ter R$ 50, eu preciso ter R$ 100. Eu preciso começar. Então, se eu consigo visualizar que o ideal é isso, eu estou se aproximando desse ideal, eu já saio daquele meu ponto de partida. O meu ponto de partida é mapear. O segundo ponto é analisar o que eu mapeei. Eu mapeei que eu tenho isso de gasto. Então, eu já, no segundo ponto, eu analisei o que eu tenho de gasto. E o terceiro é como que eu consigo mudar a minha situação atual. Como que eu consigo mudar a minha realidade atual. Fica claro isso para vocês? O quanto que isso faz sentido para a sua organização financeira mínima? Eu não posso falar de organização financeira de forma muito pragmática, muito ostensiva, muito. Eu não posso pensar naquele investimento de criptomoeda, eu não posso falar de CDB, eu não posso falar de Tesouro Selic, eu não posso falar de renda fixa, eu não posso falar disso. Eu não posso pensar nos meus 60 anos sem estar pensando no básico agora. Eu preciso primeiro mapear onde é que eu estou. Onde que eu estou hoje, dia 15 de abril? Qual é a minha situação financeira hoje, neste mês? A minha situação financeira é esta. Esse é o meu resultado. Como que eu quero estar em maio? Para eu estar em maio, em junho, eu preciso fazer o que agora?
que que eu preciso mudar na minha realidade agora para que isso possa melhorar ao longo dos próximos meses. Qualquer tabela de organização financeira, seja essa, seja outra que você vai ver aí no Google, nos vídeos do YouTube, ela precisa partir de um ponto. E o ponto básico é você saber onde é que você está. É você mapear o que que você tem hoje em dia. E o segundo ponto é ter a consciência sobre isso. É o que que eu vou fazer com essa minha realidade. Eu não posso ter os mesmos hábitos e buscar um resultado diferente. Essa é clássica. Eu não posso esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu não posso achar que amanhã vai ter R$ 3.000 na minha reserva de emergência se eu não estou guardando R$ 50 agora. Eu não posso imaginar que eu vou ganhar de um dia para o outro R$ 1.000 a mais no meu mês se eu não estou fazendo uma renda extra. As coisas não vão mudar se você continuar agindo da mesma forma. Você só não pode continuar reclamando, fazendo as mesmas coisas. Então, pare, organize a sua vida financeira, entenda em que ponto você está. Utilize qualquer planilha, utilize qualquer meio de organização. Essa aqui para mim é muito clara. Eu sempre utilizei dessa forma. Eu sempre mapeio todos os meus gastos, tudo que eu utilizo ali de forma é, flexível, né? Que é esses gastos que variam quando eu tenho um lanche, quando vou sair com os meus amigos, quando eu tenho um almoço, quando eu tenho um aniversário de alguém. Então, eu já reduzi muito os streamings, eu tinha muitas assinaturas, vejo que hoje em dia é possível a gente dividir com um amigo, dividir com um irmão, que você consegue organizar esses valores, dividir ali e pagar só um valor bem mais baixo, porque você não assiste tudo isso. Uber é só necessário quando é à noite, quando está perigoso e eu não consigo me locomover durante o dia com o transporte público. Então, tudo isso vai se adequando, né? Porque você consegue visualizar. Se eu não tiver essa informação, eu não consigo me organizar. Se eu não tiver essa informação, eu não consigo partir de nenhum ponto. Então, feito isso, mapeado isso, tem essa planilha para utilização. Eu espero que essa metodologia ajude vocês a partir de algum ponto, para que nos próximos vídeos a gente possa falar sobre outras formas de organização, evoluir nessa organização, falar mais sobre 13º, falar sobre investimento, falar sobre fluxo de caixa, que é para poder você organizar aquele dinheiro mais no detalhe, quando é que você consegue prever um valor mais para frente. Então, antes da gente falar sobre outras formas de organização financeira, vamos começar do básico. Vamos começar do ponto de partida 1, tá? Pega o seu extrato bancário, abre sua conta, pega o seu extrato bancário, preencha a planilha e faz a sua análise e veja se faz sentido para você, tá bom? É isso, meu primeiro vídeo é esse. Eu queria muito falar sobre essa metodologia, porque eu acredito muito na potência que ela tem para a organização financeira, tá bom? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Estou muito feliz, estou muito gratificado assim de ter conseguido fazer esse vídeo, ter falado sobre esse conteúdo, de ter compartilhado esse conhecimento. E espero que venham os próximos. Eu estou começando aqui no canal, eu ainda não tenho essa habilidade, essa prepotência toda de ter muitos seguidores e tudo mais, mas você que assistiu, poder deixar um like aí, compartilhar com alguém que faça sentido para você, mostrar essa planilha, me indicar e falar assim, fala com o David que ele vai te ajudar a se organizar financeiramente. Eu vou ficar muito grato por isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração, até a próxima. E se precisar de alguma coisa, me chama.